Oi gente, tudo bem? Hoje estou aqui caminhando, indo pra universidade, passando aqui por um lugarzinho que eu gosto bastante. Opa! Por um lugarzinho que eu gosto bastante, que é uma mini floresta, né? E eu queria trocar uma ideia com vocês. Na verdade, nem sei se eu vou postar esse vídeo, mas queria trocar uma ideia com vocês, falar de algumas coisas assim que eu penso, que eu estudei, que eu vi algumas pessoas falarem sobre e que fazem sentido assim na minha vida e que também funcionam, sabe? Primeiro, eu acho que é o princípio de tudo, né? As situações que a gente tem que passar e que a gente passa por um propósito maior. Antes da minha vida, né, eu era bem cética com tudo, não acreditava em nada, mas eu tive que passar por algumas situações com alguns antagonistas. E hoje eu percebo o quanto pessoas que entram na nossa vida para nos desafiar, para nos fazer refletir, é os que mais nos fazem crescer. Eu sei que isso que eu tô falando vai incomodar muita gente, porque eu entendo que não é fácil. É difícil, né, você ter uma percepção que uma pessoa que te fez mal, de alguma forma e de algum modo, contribuiu para o seu crescimento. Eu sei que não é fácil, mas assim, se você tá aqui, tenta, não sei, escutar um pouco e ver se faz sentido e abrir um pouco assim a cabeça para novas ideias, porque às vezes pode te ajudar. Então, por que os antagonistas nos fazem assim, né, crescer tanto do que pessoas que a gente gosta, que a gente ama e que a gente, né, se sente confortável e tudo. Então, tipo assim, é uma questão muito intrigante que às vezes eu fico pensando, né? Será que alguns crescimentos só existem perante a dor? Ou será que existem crescimentos que podem ser aprendidos pelo amor? Eu acredito também que as pessoas, elas, durante toda a vida, assim, são moldadas, né? Moldadas por diversas situações para enfrentarem coisas e chegarem a um ponto que tudo aquilo ali faz sentido. O que eu quero dizer com isso? Pra mim, a vida, ela é como se fosse um jogo de videogame. Muitas pessoas aqui vão falar que eu tô ficando louca, mas na minha percepção isso funciona muito. O porquê? Um jogo de videogame você sabe que você vai ter que enfrentar desafios, né? Então você sabe que para você passar uma fase, por exemplo, Super Mario, um jogo clássico que eu acho que todo mundo sabe o que é. Você sabe que quando você dá o start no jogo, você tem que andar, você tem que percorrer aquele caminho para enfrentar situações, que no caso do Super Mario vai vindo vários antagonistas e ele vai superando aquilo ali até chegar à fase o final da fase, e que é um super antagonista e que ele passa para a próxima fase. E por que isso faz sentido, né, para mim e na nossa vida, assim, como se nossa vida fosse um jogo? Porque para mim porque desde quando, assim, eu me lembro por gente,
a vida, ela sempre foi feita de desafios, não é? E quando você olha lá para trás, quando você era mais novo, né? Tudo que você enfrentou realmente parece um jogo de videogame. Realmente parece assim que você foi enfrentando vários pequenos antagonistas, enfrentando assim vários desafios, para chegar a um momento em que eu acredito que é o antagonista assim, master, né? O antagonista assim de final de cada fase, que é o maior. E eu acredito, fazendo uma analogia agora com a nossa própria vida, que o momento que vocês estão, que eu sinto que a maioria das pessoas aqui estão passando assim por um despertar espiritual, eu acredito que vocês estão no final da fase, né? Com o antagonista master, assim. Que o que é? Uma situação super difícil e que você sabe que você tem que enfrentar, mas após aquilo ali, você vai subir para um próximo nível. Você vai atingir um próximo nível, né? Não só de consciência, mas também aqui na matéria, né? Então, por isso que é tão difícil. Olha só, quando você está na primeira fase do Super Mario, pra você é difícil ali passar, porque você nunca jogou, você nunca teve experiência com aquilo. E conforme você vai passando, você vai falando, nossa, que difícil. Chega no primeiro antagonista, né, o primeiro monstrinho lá, você fala, nossa, eu não vou conseguir passar isso daqui, gente, eu vou morrer aqui. Aí o que acontece? Você tenta e passa. Chega no segundo, é um pouquinho mais difícil, mas você vai conseguindo. Mas daí quando você olha pra trás, você fala, nossa, aquilo lá foi fácil, entendeu? E a mesma coisa com a sua vida, conforme você vai enfrentando as mais diversas situações, né? Enfrentando vários antagonistas, vários obstáculos, você vai conseguindo ter uma percepção melhor da vida, uma expansão de consciência, né? E por que eu tô falando isso, né? E que isso é importante, assim, na nossa vida? Porque, às vezes, a gente para de caminhar e a gente acha que o controle tá só no externo. Lógico que tem algumas coisas, assim, no externo que controlam a nossa vida, mas a gente tem que continuar. A gente tem que continuar caminhando, a gente tem que continuar superando os nossos desafios, tá? E às vezes você é direcionado para uma outra coisa. É como se fosse assim. Agora vamos seguir um pouquinho mais complexo. Como se fosse um jogo de videogame em que você consegue escolher seu personagem. Então vamos lá. Você vai entrar num jogo e você escolhe o seu personagem, né? E você escolhendo seu personagem, você já sabe mais ou menos o que você vai enfrentar. Eu, por exemplo, aqui no meu personagem, eu escolhi ser uma cientista, ser uma pesquisadora na área de ecologia. Então eu já sei mais ou menos o que eu vou ter que enfrentar, né? O que eu vou ter que superar e o caminho que eu vou ter que percorrer. Então eu acho que isso, aqui a Matrix, é como um jogo. E a primeira coisa que eu acho que ajuda a gente a se localizar e a começar a fluir, né, com a vida, é você escolher esse personagem. Então, assim, primeira coisa, o que você quer ser, o que sua alma, né, o que o seu emocional, o que faz a sua alma vibrar de alegria, né, quando você fala assim, numa questão de você ser, de você trabalhar, é aí que, pra mim, tá o segredo. Porque quando o primeiro passo que você dá pro sucesso ou pro caminho certo é quando você se sente feliz fazendo alguma coisa. Isso o Bashar falou, né? Que a primeira pista que você tem, né, do caminho certo é quando você faz alguma coisa, coloca alguma coisa no mundo e aquilo ali te traz empolgamento, te traz alegria, te traz um quentinho no coração. Então a primeira coisa, o que te faz ter esse quentinho no coração? Qual o caminho? Então é aí que você vai escolher o personagem que você vai jogar nessa Matrix, né? Mas lembrando que vão ter desafios e você vai ter que superar os níveis.
Então, o primeiro nível ali vai ser difícil? Vai. Mas daí você vai superando. E você vai criando a sua realidade conforme você vai passando por essas fases. Cansei. Uma outra coisa, assim, é que esse jogo de videogame é como se fosse a Matrix que a gente está inserido. E tem sempre um jogador por trás, né? Então aquilo ali que é o jogo, por exemplo, do Super Mario, somos nós isso. Somos nós aqui dentro da Matrix, nesse corpo físico. Mas o que está fora, controlando, né? O que a gente faz aqui, olha só, é o nosso inconsciente. Então, o nosso inconsciente é o que vai controlar tudo o que a gente está aqui. Então, tudo que a gente faz e principalmente os antagonistas. Então, se o seu inconsciente tá pensando em coisas ruins, aquilo ali naquele jogo vai começar a vir muita coisa ruim para você passar, muita coisa ruim para você passar. Quando o seu inconsciente fala, ah não, eu tô numa fase aqui mais tranquila, ainda assim vem antagonista, mas vem numa frequência menor, entendeu? Então, o que tá por trás aqui de toda a Matrix é o seu inconsciente. Então, tudo o que você sente, pensa e que tá enraizado principalmente nas suas crenças é o que molda a sua realidade. Então, essa Matrix aqui não passa de um jogo que quando você aprende a jogar, você consegue manifestar e conquistar as coisas que você quer. Por que eu tô dizendo isso? Porque vários anos atrás eu entendi algumas coisas sobre isso, mas não na complexidade que eu entendo hoje, mas eu entendi algumas coisas. E eu entendi que são duas as principais forças que movem você a ter o que você quer. Primeiro é a intenção e a vontade, o desejo. Então é uma primeira fase que você tem, que é a intenção. Você quer fazer alguma coisa, você quer ter um resultado. A segunda coisa é o direcionamento, né? É a ação que você vai colocar ali e que você vai ter isso. Então eu vejo muitas pessoas assim falando, a lei da atração não funciona, mas eu vejo muito que é porque muitas pessoas pulam da fase 1 para a fase 3, que é o resultado, e esquece a fase 2, que é a ação e o direcionamento. Então, se você pesquisar um pouquinho, vão ter muitas pessoas falando sobre o colapso das partículas, o colapso de onda, ou a função de onda, que aqui o nosso universo é cheio de probabilidade, é um mundo de possibilidades. E quando você intenciona o que você quer, junto com o direcionamento, isso daí tá escrito lá naquele experimento da dupla fenda, que muitas pessoas falam que que está inserido dentro da física quântica. Então, esse experimento da dupla fenda nada mais é que você colocando a sua intenção e o seu direcionamento na ação, e assim você vendo o resultado. Mas muitas pessoas esquecem essa segunda fase. Então você intenciona, você realmente faz muitos exercícios assim, de meditação, de visualização, esperando um resultado. Mas nessa primeira fase tem uma coisa muito importante e que muitas pessoas esquecem e não colocam, não trazem isso aqui para esse jogo. O que é? A ação. Quando você fizer esse seu exercício, né, para visualizar e para tentar manifestar, vai vir alguma coisa muito sutil para você. E isso é chamado intuição.
Essa intuição, ela vai trazer para você um sentimento de você pôr ou fazer alguma coisa. Então, a primeira coisa que vai aparecer ali, você fala assim, nossa, eu quero dinheiro. Eu quero, sei lá, 5 mil reais até o final do mês. E você tá fazendo aquilo ali, né? Você tá fazendo aquela visualização, você tá fazendo aquela intenção. Mas daí, do nada, você tá, sei lá, lavando a louça e vem uma ideia pra você. Vem alguma coisa assim, fala, cara, manda mensagem pra tal pessoa, manda e-mail pra tal pessoa, liga pra tal pessoa, faz isso daqui. Cara, é isso daí o direcionamento. Então, quando você ouve a sua intuição e faz esse movimento de ação, você realmente vai colapsar a função de onda e você vai trazer isso para sua realidade. Então, esse direcionamento é o que as pessoas falam do efeito do observador no experimento da dupla fenda. Mas não é o observador que faz toda a total diferença, e sim o direcionamento, que é isso daí, né? Que é você ouvir a sua intuição e colocar aquela ação no mundo que você vai estar dando esse direcionamento para esse jogo aqui da Matrix, e assim você vai estar acessando, né, isso daqui na realidade. Quando eu entendi isso, as coisas elas ficaram muito mais fáceis assim para mim, sabe? Porque daí eu intencionava, né, as coisas, falava, cara, eu quero viver isso daqui, eu quero fazer isso daqui. Quando vinha essa intuição de fazer alguma coisa, eu ouvia e eu fazia. E qual que era o resultado? Exatamente o que eu queria, ou muito parecido. Então eu acho que é isso. Realmente, a lei da atração não vai funcionar se você realmente pular essa segunda fase, que é o direcionamento. Mas se você seguir as 3 fases assim, certinho, e se você treinar sua intuição e conseguir ouvir isso, que vai direcionar, né, e vai colapsar e vai trazer a realidade aqui para 3D, eu tenho certeza que vai dar certo para vocês, tá? Bom, cheguei aqui na universidade. É isso, gente. Espero que um pouquinho aqui do que eu trouxe para vocês, das minhas ideias, tenham ajudado de alguma maneira. É isso, nos vemos em outro vídeo. Beijos!